Olá, alunos! Vamos ver a sequência de atividades 1 do Aprender Sempre, volume 2. Esse é um conteúdo que está sendo trabalhado agora no segundo bimestre, tá? Vamos ver aqui o conteúdo de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. Vamos lá! Esse Aprender Sempre, para quem aí não conhece, é dividido por aulas, tá? Então, cada sequência didática tem 8 aulas. Então, vamos ver o que está pedindo, o que está sendo solicitado que o aluno faça em cada aula, tá? O que aí como que você vai preencher. A aula 1, um universo de conflitos, é o tema da aula. Vamos ler aqui o objetivo. Objetivo, ó, reconhecer diferentes conflitos presentes no cotidiano, gerados a partir da diversidade de interesses e opiniões compartilhadas. O segundo objetivo, envolver-se na discussão de questões polêmicas no intuito de melhor compreendê-las e interpretá-las, tá? Então, interpretar, compreender e envolver em discussões polêmicas é o conteúdo da primeira aula e as habilidades que você precisa aí desenvolver. Então, para iniciar aqui essa aula, foi colocado aqui uma charge, tá? Então, esse texto aqui a gente vai ter uma situação aqui nessa charge que você vai analisar e responder as questões aí seguintes. Olha só, a TV fala assim: nós levamos o mundo até você e nem é necessário sair de casa. Olha quanta pretensão, né? Olha o que é que o cidadão ali com o controle na mão fala ao ouvir essa informação. Então deveriam aproveitar e filtrar melhor esse mundo antes de mandar aqui para casa. Se bem que ele está com o controle na mão, né? Ou seja, a TV que tem que filtrar ou ele que está assistindo? Tá? É só um comentário meu aqui. Vamos às questões. Olha a questão 1. Quais aspectos podem ser destacados na descrição da cena anterior? O que você pode destacar na descrição dessa cena? A TV, o cidadão, tá? O que você pode colocar? O que você entendeu dessa cena aí? Questão 2. O que é possível inferir em relação ao que foi anunciado pela TV? Eu até destaquei a palavra inferir aqui, ó, porque alguns alunos têm dúvida. O que é inferir? Tá? Inferir é você pensar sobre aquela informação e chegar a algumas conclusões, ok? Então você vai pensar sobre o que está ali, o que a TV falou, e chegar a algumas conclusões. Então isso é inferir, levantar hipóteses e outras coisas mais aí em relação a alguma informação. Olha só, qual a posição do telespectador diante do que ouviu? Como que ele se sentiu diante do que ele ouviu? Então você vai responder aí. A pergunta D. É possível perceber divergências de interesses e opiniões na charge? Então olha a habilidade sendo trabalhada aqui. A habilidade de você perceber ali opiniões divergentes. É possível a gente perceber essas divergências? Acho que está bem claro aí, né? Então você só vai perceber e colocar aí como que foi possível perceber essa divergência e qual é essa divergência, tá? Na pergunta E, comente sobre o contexto de produção da charge e a intenção do autor, tá? Ou seja, o contexto de produção. Com qual objetivo foi produzida essa charge, tá? Qual a intenção do autor ao produzi-la? Então essa é uma questão que você vai fazer aí nas primeiras páginas da apostila. Na sequência, a questão 2... observe as manchetes extraídas de diversos canais de mídias escrita, falada e televisiva e tenta explicar por que elas dividem opiniões e geram conflitos, tá? Então aqui novamente a gente vai perceber opiniões divergentes, conflitos a partir de uma informação, ok? Os conflitos que podem ser gerados a partir de uma notícia, uma informação. Eu vou ter algumas vou selecionar só essa aqui, ó. Alerta. Órgão investiga ingestão excessiva de álcool em lives. Essa aqui é uma questão polêmica. Vocês acham que as pessoas dividem opiniões sobre a questão do uso de álcool em lives? Com certeza, né? Ainda mais se você acompanhou a internet aí, assim que começou a pandemia, que começaram as lives, muita discussão sobre se era certo, se não era, a ingestão de bebida por cantores aí nas lives, tá? Então você vai colocar quais as polêmicas que gera aí em cada situação, ok? Na sequência aí, ó. Então essa foi a aula 1. Aula 2 da sequência, inimigo detectado. Então qual o objetivo dessa aula? Identificar preconceitos e ideologias implícitos
em discursos proferidos pelos diferentes canais de comunicação. Ou seja, será que é possível identificar um preconceito, algo implícito, uma ideia em um determinado discurso? É essa habilidade que você vai precisar desenvolver nessa aula. Olha só. A segunda, analisar problemas de interesse público e assumir uma posição diante das temáticas trazidas para uma discussão, tá? Então, um assunto de interesse público, você tem que tomar ciência e assumir ali um determinado ponto de vista. Então, essa atividade ela traz aqui um texto chamado Atendimento Pediátrico por Telemedicina é Possível? O texto vai discutir aí sobre isso, tá? Vai colocar alguns argumentos, fala de especialista, Ana Escobar, que é da Faculdade de Medicina da USP, que vai opinar aí sobre esse texto. E foi publicado no jornal da USP, tá? Na página da internet. E tem aqui algumas perguntas, ó. De modo geral, o que é retratado no texto? Então, você vai ver ali as ideias centrais, tá? Nessa pergunta, tá querendo saber elementos explícitos, tá? De modo geral, o que está sendo retratado no texto, ou seja, o que está ali realmente no texto. Em que aspectos o uso da telemedicina se mostrou positivo, tá? Então aqui você vai identificar essa informação e responder aqui. Em que aspectos foi positivo o uso da telemedicina? Letra C. Em 2 momentos no texto, é possível identificar os fatores que favorecem o desenvolvimento dessa modalidade de atendimento. Quais? Tá? Ou seja, quais fatores favorecem essa modalidade de telemedicina? Então, tá no texto também. Você vai identificar e colocar aqui. A letra D. Quais as opiniões apresentadas por Ana Escobar em relação ao futuro da telemedicina? Então, nesse caso, você vai identificar a opinião dessa especialista e colocar nessa pergunta aqui, tá? Essa questão 2, ela está pedindo para você colocar a definição dessas palavras aqui, ó, e também a sua posição, tá? Ou seja, a sua opinião, seu posicionamento em relação a isso. Discurso implícito, explícito, uma polêmica, um conflito. Ou seja, o que é um conflito? Tá? Uma definição e a sua opinião, o seu posicionamento sobre os conflitos, tá? Aqui pede para realizar pesquisas mais sobre assuntos, sobre assuntos que gerem conflitos, você compartilhar aí com seus colegas, tá? Em outras situações. Bom, essa aula 3, ela é uma aula que você vai precisar usar o Aprender Sempre e também uma página da internet, tá? Ela pede um texto que não está aqui na apostila, então os professores de português precisariam disponibilizar, tá? De acordo ali como está sendo trabalhado, o Google Sala de Aula, o grupo do WhatsApp, outro meio aí, para você achar essa informação e responder a essas perguntas, tá? Olha só, vamos aos objetivos. Os objetivos são compreender as estratégias textuais e linguísticas presentes em relatos que abordam temáticas de interesse público, tá? Então, são textos de interesse público, ou seja, que as pessoas têm a ver com o assunto. Analisar a força desses elementos textuais e linguísticos e sua capacidade de promover a interpretação e compreensão, tá? Então, elementos textuais, também uma habilidade que você vai identificar aí e desenvolver, ok? Eu vou aqui colocar o texto. O texto é esse aqui, ó. Deixa eu subir aqui para vocês verem o título. Esse aqui, tá? Caso você não tenha feito essa atividade ainda, você pode procurar pelo título ali no Google e você vai encontrar. Está no site da USP, do jornal da USP. Então, você vai ler o texto para responder as perguntas. Não é muito grande, tá? Então, você responde e as questões estão aqui, ó. Por que podemos dizer que esse texto tem relevância social, tá? Então, o que é uma relevância social? Então, aquilo que eu falei, né? As pessoas, elas têm a ver com esse assunto. É um assunto que todos, atinge a todos, tá? Então, é interesse social. Então, tem outras perguntas em relação ao texto aí, que você vai analisar. E aqui, ó, tem uma parte muito interessante em relação ao texto, em relação aos argumentos, à organização, que você vai preencher esse caça-palavras aqui, melhor, essa cruzadinha, caça-palavra, tô com caça-palavra na cabeça, mas é uma cruzadinha, então é uma cruzadinha que você vai, através dessas informações aqui, dessas pistas, né, palavras-chave, e você vai preencher, tá? Por exemplo, a 3 é o autor, quem é o autor do texto? Aí você vai colocar o nome aqui,
tá? E outras aí. Então não é muito difícil. Rapidamente você vai responder. Da aula 4 até a aula 8, segue ali uma sequência, terminando com a produção de um artigo de opinião, tá? Com meus alunos, eu fiz uma discussão nessa aula 4, né, que ela pede para fazer ali um debate, mas não era possível porque nem todos tinham como está online e tudo mais, e presencial também é só uma pequena quantidade, então a gente discutiu o assunto assim mesmo. Fomos jogando as questões e eles foram comentando, eu comentando também, e a gente foi tirando algumas conclusões, tá? Então olha a habilidade, ó, demonstrar a capacidade de organizar estratégias argumentativas para uma defesa consistente de posicionamento. Articular explicações, interpretações e intervenções diante dos fatos apresentados em debate, tá? Então, resumindo isso aqui, são orientações de como você vai pesquisar sobre o assunto. Então, já vamos falar aqui qual é o assunto. O assunto é indisciplina escolar, tá? Então, em relação à indisciplina escolar, os desafios e as soluções, você vai pesquisar aqui, discutir com seus colegas, seu professor, tudo mais. Então, a aula 4 é isso. Ou fazer realmente um debate, caso seja possível. Aula 5, projetando o meu texto. Então, na aula 5, ó, habilidade, articular as informações de pesquisas e leituras dentro de um processo de organização textual. Demonstrar habilidades da intervenção crítica da realidade a partir da produção de um texto de opinião, tá? Então, na aula 4 você pesquisou, e na aula 5 você vai organizar essas informações, que nem tudo que a gente pesquisa vai ser utilizado na hora de a gente fazer um texto, organizar uma apresentação, alguma coisa assim, tá? Então você vai começar a organizar ali, pensando num artigo de opinião. Na aula 6 seria a realização do debate em relação ao tema que está aqui, ó, em disciplina escolar, desafios e soluções, ok? Então, novamente, você vai organizar as informações. Vamos ver a habilidade. Compreender a diversidade imbuída na defesa de pontos de vista em uma discussão. Participar e envolver-se ativamente em atividades orais dentro de um contexto de argumentação, tá? Então, ou seja, aqui é você colocar argumentos, colocar opiniões, ideias, mas baseado em fatos, baseado em dados, pesquisas, que são os elementos da argumentação, tá? Não são coisas vazias, não. A aula 7, ela é mais uma parte ali de como você corrigir o seu próprio texto, como você reescrever, como você realmente selecionar o texto de acordo com o gênero textual, artigos de opinião, tá? Então tem aqui algumas orientações e essa aqui eu não vou ler a habilidade, a gente vai para a última e vamos analisar isso aqui, ó. Essa aqui são orientações, está aqui na página 12, de como você pode organizar o texto e ver se ele está seguindo ali as regras, né? Os parâmetros do texto de opinião ou não, tá? Porque é importante a gente aprender a corrigir o próprio texto, tá? Então, sempre comento isso aí com os alunos. Você tem que analisar se a ortografia, os argumentos foram usados realmente com a intenção que você quer passar. Porque às vezes a gente tem um objetivo em mente e quando a gente põe no texto não é bem aquilo que fica para o leitor, tá? Então é importante você corrigir o próprio texto. Ok, então feito todas essas etapas, você vem para a aula 8. Vamos ler a habilidade, ó. Demonstrar habilidades de produção do gênero textual, artigo de opinião, atendendo aos aspectos estruturais e linguísticos característicos do gênero. Entender aspectos do processo avaliativo e contribuir na reorganização de atividades orais e escritas, tá? Então, aqui trabalhando realmente a parte do artigo de opinião. Então, tema, em disciplina escolar, desafios e soluções. Lembra que é uma etapa. Primeiro você identificou qual o problema, o tema. Depois você pesquisou sobre o assunto. Depois você selecionou as informações mais importantes, tá? Depois você fez a organização de acordo com aquilo que vai ser colocado no artigo de opinião ou não, até chegar aqui na versão final, que você vai ter de fato seu texto ali, bem ali elaborado, bonitinho para ser colocado nessa parte aqui, tá? Então, ó, o tema em disciplina escolar, desafios e soluções, e você termina escrevendo um texto sobre isso. Então, essa é a sequência de atividades 1, tá? Caso quem não fez ainda, né? A gente está encerrando aí o segundo bimestre, é importante fazer,
ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa já o seu like. Eu sou o professor Rafael, sou professor de português, trabalho no estado de São Paulo. E inscreva no meu canal também, Português em Cena, para ter mais acesso a informações como essa. Eu vou gravar também as outras sequências, tá? Então, você vai acompanhar aqui no canal. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui também, que na medida do possível eu vou estar respondendo, vou estar ali tentando solucionar, tá? Espero que você tenha aproveitado, espero ter ajudado também, tá? Se teve alguma dúvida, e até a próxima.